Sr. Presidente, Srs. Deputados, os projetos de resolução que hoje discutimos recomendam ao Governo a prorrogação e o alargamento do âmbito de aplicação do subsídio social de desemprego, do subsídio de desemprego e também do AERTE, bem como a redução dos prazos de garantia, do apoio aos desempregados de longa duração e a repristinação do apoio à redução da atividade económica. O Grupo Parlamentar do PSD acompanha na generalidade as preocupações subjacentes a estes projetos de resolução, porque Portugal é um dos países mais afetados pela crise pandémica. E, apesar disso, foi em 2020 o terceiro país da zona euro que menos investiu em medidas de resposta à crise pandémica e em 2021 continua a ser dos países da Europa que menos investe na resposta à crise. Numa crise económica e social como aquela que hoje enfrentamos, devem ser duas as principais prioridades do Governo. Uma das prioridades é a rápida recuperação da economia, das empresas e da capacidade produtiva. Esta é a forma mais eficaz de criar emprego. E quanto maior a empregabilidade, melhores são as condições e a qualidade de vida das pessoas. A outra prioridade, tão importante quanto a primeira, é a proteção social dos mais desprotegidos, ou seja, de todos aqueles que se encontram privados de rendimentos e apoios sociais. E aqui o Governo tem de cumprir a sua função como principal garante do Estado Social. Ninguém pode ficar para trás, ninguém pode ficar abaixo do mínimo da dignidade humana, independentemente da sua condição laboral ou independentemente da sua situação contributiva. O Governo já fez saber que, face à retoma económica, os apoios às empresas e os apoios sociais vão ser descontinuados. Mas o Governo que não se precipite e não crie esta ilusão. Tendo em conta os fortes impactos da crise económica e social e sabendo nós que a recuperação da economia será lenta, dúvidas não temos que as dificuldades das empresas e as dificuldades das famílias vão prolongar-se por mais algum tempo. E neste contexto, entendemos que o fim repentino dos apoios pode deixar muitas famílias à míngua, pode explotar o encerramento de muitas empresas e o crescimento brusco do desemprego com a consequente perda de rendimento das famílias. E se o Governo não apostar numa verdadeira estratégia de combate aos efeitos económicos e sociais da crise pandémica, aquilo que podemos esperar é o agravamento das desigualdades sociais e dos riscos de pobreza. Por isso, os projetos de resolução que hoje se discutem merecem, a par do desejo que todos temos de garantir apoios sociais a todos aqueles que deles precisam, merecem e exige que se faça uma reflexão sobre aquilo que as pessoas querem para as suas vidas e aquilo que as pessoas querem para a vida dos seus filhos. E aquilo que querem não passa certamente por viverem, ou melhor, sobreviverem com o pouco que o Governo lhes pode dar. Não passa certamente por viverem de promessas de apoios que não chegam ou tardam a chegar. Não passa certamente por se manterem ad eterno numa situação de desemprego, numa situação de trabalho precário e de baixos salários. O combate à pobreza não passa apenas por dar mais e mais apoios. Passa igualmente por termos uma estrutura económica e empresarial capaz de promover mais e melhor emprego, quer reduzindo a sua precariedade, quer aumentando os salários dos trabalhadores. Só desta forma podemos garantir melhores condições e qualidade de vida para as pessoas e para as suas famílias. Para os partidos de esquerda, o combate à pobreza causada pela crise pandémica passa única e exclusivamente por dar mais apoios sociais, na tentativa de ficarmos todos dependentes do Estado e na tentativa de retirar todas e quaisquer perspectivas de vida às pessoas, eliminando o chamado elevador social. Os portugueses querem e merecem mais. Mas, senhores deputados, há pouco mais de um mês, esta Câmara teve a oportunidade de deliberar sobre dois projetos de resolução que têm exatamente o mesmo conteúdo daquele que hoje discutimos. Por isso, resta-me dizer que esta iniciativa do Bloco de Esquerda não passa de uma manobra populista, eleitoralista e política que os partidos de esquerda já não nos habituaram nesta altura de pré-discussão e negociação do Orçamento de Estado, agravado este ano pelas eleições autárquicas. Do Governo e dos partidos de esquerda que apoiam o Governo, apenas ouvimos uma lista de promessas e reivindicações, todas elas com custos orçamentais, e não ouvimos uma medida para promover a nossa economia e a competitividade da nossa economia. Por isso, termino dizendo que
porque o PSD não é contra os apoios sociais, não é contra o reforço dos apoios sociais, antes pelo contrário, somos a favor. Aquilo que o PSD é contra o desemprego, é contra salários baixos, é contra a falência das empresas e é contra a falta de competitividade da nossa economia. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Ofélia Ramos.